Dieta cetogênica é uma alimentação baseada em proteína com gordura. Gordura, sempre. Sorvete. As pessoas fazem. Sorvete pode entrar. Não pode entrar porque tem açúcar, então tem carboidrato. Então, o David Mike, ele disse que hoje o nosso auxiliar aqui na transmissão, ele disse que vai fazer uma dieta cetogênica baseada em sorvete sem açúcar. Isso, sorvete sem açúcar entra super bem. Sempre é preciso ter uma quantidade de gordura junto com a proteína. E isso é essencial, senão não é cetogênica. E em todas as refeições. Não é no dia ter bastante gordura, tá sempre junto. Porque o que acontece? Quando nós temos uma alimentação baseada só em proteína, e por que a gente faz isso e tira o carboidrato? Para modular a questão bioquímica. Para baixar a tal da insulina que vai melhorar a performance de queima de gordura, certo? Mas se o organismo entende que ele não está recebendo carboidrato mesmo de forma nenhuma, ele cria uma adaptação de fazer muito rapidamente gliconeogênese, que é o quê? Transformar proteína em carboidrato. E a gente faz essa rota metabólica no fígado, e então essa proteína pode ir para lá e virar carboidrato e vai ser derramado na corrente sanguínea, igual a gente vai ter essa secreção aumentada de insulina nesse caso. Agora, quando a gente coloca a gordura junto, passa a ser a gordura a fonte principal de energia, sem um aumento, o pico de insulina, então a gente consegue manter essa modulação de insulina baixa, de glicose muito baixa no sangue e entrar realmente em cetose para aumentar muito o potencial de queima de gordura. Então, pode parecer estranho, mas quando a gente tem gordura junto, a gente não faz carboidrato dentro do próprio organismo, a gente usa gordura. O nosso organismo se torna expert em queima de gordura, porque ele aumenta muito esse setor dentro do organismo. Essas rotas metabólicas ficam sensibilizadas, como a gente diz. Então, o organismo começa a queimar ao longo do dia muito mais gordura. Seja a gordura que está entrando no organismo na alimentação ou a gordura interna. Vale lembrar que, obviamente, sempre que a gente quer emagrecer, precisa haver déficit calórico. Ponto final. Então, como a gente não vai usar toda a energia que a gente precisa na nossa alimentação, mas o organismo já entendeu que é só gordura que vai entrar de energia, ele começa a queimar com mais frequência ao longo do dia, mais qualidade e quantidade maior, efetivamente, de gordura do nosso organismo, Então, por isso que a cetogênica, ela realmente é muito boa para queima de gordura, para alta definição. Maravilha. E Luana, como é que foi a tua escolha pela nutrição? O que te levou a fazer nutrição? Como é que foi o teu caminho? Fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado? Já foi atender? Como é que foi o teu caminho profissional? Nossa, isso dá um seminário, não é nem um podcast. Resumidamente, eu sempre fui atleta, tá? Desde muito jovem, desde 7, 8 anos, e de várias modalidades, e então a alimentação era muito importante para mim. Eu tinha um irmão, continuo tendo um irmão, mas ele não é mais obeso, na época ele era obeso, e eu que insisti para minha mãe para a gente levá-lo em algum caminho que ele pudesse emagrecer. E daí eu fui com ele com um motivo esportivo, mas para fazer junto. Naquela época se ia muito mais em endócrino, mas ele não tinha nenhum problema metabólico, o endócrino viu isso e disse, não, então eu vou te passar para nutricionista, que na época a mulher dele. Então a gente foi parar na nutricionista, eu tinha 15 anos e eu me apaixonei muito por aquilo. Eu melhorei muito a minha performance esportiva, a minha qualidade de vida, tive muito mais resultado, que eu já treinava e não tinha tanto resultado, o resultado apareceu muito mais rápido. Eu pensei, bom, esse é o caminho, por que as pessoas não fazem isso ainda? Muito pouca gente fazia, Até porque eu já tenho 23 anos de consultório, se a gente for pegar aí. E tá com 25 anos de vida, né, Lana? 25 anos, tu vê só. Bom, esse é o meu marketing, tá com bastante idade, mas estar bem é um dos meus pontos fortes. Mas assim, deixa eu te dizer o seguinte, não foi só isso. Eu tive muitos problemas alimentares e isso foi bem sério na minha vida. Eu tive todos os transtornos alimentares possível de se ter.
TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, que é diferente de compulsão alimentar. Eu tive TOC com algumas coisas, né, Michael? Mas daí esse toque em relação à alimentação, o que me fazia comer demais, porque eu precisava acabar o meu prato todo junto. Tudo tinha que acabar junto. Então, se o feijão e o arroz acabava antes da carne, eu servia mais um pouco de arroz e feijão, mas daí a carne acabava, daí eu tinha que servir então mais carne pro arroz e feijão. E assim eu ia comendo muito vários pratos, porque enquanto não acabasse tudo junto, não dependia da minha fome eu parar de comer, e sim de conseguir acabar o prato todo junto. Mas eu ainda tenho esse toque, sabe? Só que hoje em dia eu calculo para que acabe tudo junto. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? Isso, assim, meus problemas com alimentação, já desde essa época que eu fui na nutricionista, eu já tinha ali de uns 13 anos. Mas isso foi mais para compulsão alimentar, acredito que foi pela menstruação, desregula esse eixo, tem uma ligação direta, né, com os neurotransmissores, esse eixo gonodal de hormônios femininos e masculinos. E daí acredito que ele deu uma desregulada no meu eixo, já tinha essa tendência, porque hoje a gente sabe que existe uma tendência genética para problemas alimentares, assim que nem a pessoa tem uma tendência genética para queda de neurotransmissores que leva a depressão, a bipolaridade, né, coisas desse tipo. Existe uma tendência já genética dentro disso tudo, mas o ambiente ele colabora positivamente ou negativamente. Bom, mas eu comecei com a compulsão alimentar, daí eu comecei a engordar e a minha irmã do meio sempre foi muito magra por natureza e a gente tinha brigas e competições homéricas e daí uma vez que ela me chamou de gorda e disse que eu estava com celulite, eu disse para ela que eu ia ficar muito bem, eu ia ficar melhor do que ela, que eu não ia parar antes de ficar melhor do que ela. Então aquilo ali me motivou por um lado, mas me levou a não querer comer para emagrecer muito rápido, e daí eu fui para o outro polo extremo, que é a anorexia. Daí depois voltei a comer, mas eu não queria engordar e fui parar na bulimia. Primeiro tomando doses absurdas de laxante para não absorver a comida e depois provocando vômitos. E é um preço que eu pago até hoje. Hoje em dia o meu esfíncter esofágico superior ele não fecha, então eu tenho muito refluxo e coisas desse tipo que eu trato sempre em função disso. Daí voltei para a compulsão alimentar, eu cheguei a passar 48 horas sem dormir comendo. Eu comia e chorava e não conseguia parar de comer. Minha mãe e minha filha, para de comer então, e eu continuava comendo. Fui hospitalizada em função de compulsão alimentar, então isso foi bem grave. E então eu fui trabalhar na nutrição, aprender a lidar com aquilo que me matava, que me consumia e virei nutricionista.